Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar de Sertãozinho 0, Palmeiras 3, jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20, fase de grupos chegando ao fim. Esse jogo que a gente vai falar hoje foi válido pela penúltima rodada, né? Então falta só um joguinho para Palmeiras e para os outros times. Nesta terça-feira a gente vai conhecer todos os classificados, os confrontos já do mata-mata, e o Verdão caminha a passos largos para confirmar a primeira colocação do grupo 2, porque com o triunfo chegamos a 34 pontos. O Bragantino, que ficou na cola do Palmeiras durante toda a fase de grupos, tropeçou, né? Empatou nessa última rodada, então chegou a 32, exatamente. O Palmeiras abrindo 2 pontos de vantagem para o vice-líder, faltando apenas uma rodada. Então, nessa terça-feira teremos Palmeiras e União São João, jogo lá na Academia de Futebol 2 em Guarulhos, e as crias precisam só de um empate para confirmar a primeira colocação. Mas aí você fala, pô, mas se o Palmeiras conseguir um empate, chega a 35, o Bragantino tem 32, se o time de Bragança acaba vencendo na última rodada, chega a 35 também. Aí igualaria o número de pontos, igualaria o número de vitórias, mas a questão é que o saldo do Palmeiras é um saldo absurdo, né? Então o Bragantino teria que vencer daí por mais de 20-0 a equipe adversária, que no caso é exatamente o Sertãozinho, né? Teremos Bragantino e Sertãozinho nessa terça-feira, então ficaria impossível, convenhamos. O Palmeiras precisa, portanto, de um empate contra o time de Araras em casa. E o Palmeiras dificilmente perde em casa, tem essa também, né? Vale lembrar que nessa semana também teremos a semifinal, jogo único, do Campeonato Brasileiro Sub-20. Lá na sexta-feira tem Palmeiras e Cruzeiro às 18h30 no Allianz Parque. Tá? Então, nesse jogo agora entre Palmeiras e União São João, claro, teremos o time alternativo. Time alternativo esse que bateu o Sertãozinho, e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Bom, então vamos lá falar sobre os autores dos gols de mais uma goleada do Palmeiras no Campeonato Paulista Sub-20. Aliás, a nona goleada das crias em 14 jogos disputados no estadual. Por isso, o saldo de 45 gols positivos, né? Absurda a campanha do time palmeirense até aqui. Bom, quem abriu o placar foi o Márcio Vitor, aos 6 minutos do primeiro tempo, um gol após cruzamento do Luiz Arthur. Daqui a pouco a gente vai assistir. Esse foi o quarto gol do Márcio Vitor na temporada. Ele marcou lá na Copinha, depois se lesionou, ficou um tempo parado, e nessa volta dele, ele já tem 3 gols marcados nos últimos 6 jogos disputados. E aí, os últimos 2 gols do Verdão saíram no segundo tempo. Aos 29 minutos, o Diogo marcou pela terceira vez na temporada. Ele tinha marcado lá na Copinha de Janeiro, depois marcou na Libertadores Sub-20, agora marca pela primeira vez no Campeonato Paulista Sub-20. O Diogo, que é um titular da equipe do Sub-20, né? Diogo e Sorriso jogaram como titulares diante do Sertãozinho. Eles devem jogar também, devem iniciar a partida contra o Cruzeiro lá na sexta-feira, na semifinal do Brasileiro. E aí quem fecha o placar já nos acréscimos da segunda etapa foi ele, Davi Góes, volante que chegou do Juventude recentemente e marcou pela primeira vez com a camisa do Palmeiras um gol especial para ele lá em Sertãozinho, e muito bonito, viu? Um belo chute de fora da área. Bom, sobre a escalação do técnico Lucas Andrade, como eu falei agora há pouco, apenas 2 jogadores considerados titulares iniciaram a partida contra o Sertãozinho, o Diogo e também o Sorriso. Então, vamos lá com a formação. No gol, Cauã Lima, na lateral direita, Rodrigo Guedes, na esquerda, o André Lucas, na zaga, o Diogo, portanto, jogando ao lado do Thiago. Vamos lá para o meio campo, onde tivemos o João Paulo, zagueiro de origem, que fez a função de camisa 5, jogando ao lado do Fábio. O Fábio deve ser titular, né, na sexta-feira contra o Cruzeiro, porque o Larson está suspenso. Camisa 10 para ele, Luiz Arthur, autor da assistência, né, para o gol do Márcio Vitor. E na frente, quem fez companhia para o Márcio Vitor, né, nossa camisa 9, o Alejandro e também o Sorriso. Vale a pena destacar que o time alternativo, né, mais ou menos desse time, a base é essa, com uma mudança ou outra, é claro, mas foi exatamente esse time alternativo que foi ganhando várias partidas consecutivas ao longo da primeira fase. E aí, independente disso, o Palmeiras teve alguns desfalques também, né? Claro, jogadores poupados, preservados para a semifinal do Brasileiro, mas também 4 atletas estão com a seleção brasileira sub-20. Então, Robson Jacaré, Rafael Coutinho, Eric Belé e Riquelme Felipe estão com a seleção. Aliás, na última semana teve Brasil e Paraguai, amistoso da categoria sub-20, e o Eric Belé marcou gol, hein? Então vamos trazer o gol do Belé aí, um belo chute de perna direita, ele que é canhoto, vocês sabem, né? Brasil 2-0 contra o Paraguai nesse primeiro amistoso. Aí tivemos um outro amistoso nessa segunda-feira, onde o Brasil ganhou novamente, né? Fez 2-1 na seleção paraguaia, dessa vez sem gol de palmeirense. Lembrando que o Palmeiras poderia ter ainda outros 2 representantes na seleção, o Aranha, que acabou não sendo liberado, né? Agora virou terceiro goleiro do time principal,
E o Gilberto provavelmente ainda não se recuperou 100% daquela lesão, vira a dúvida, né? A princípio, a dúvida para esse confronto diante do Cruzeiro pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. E só destacando que esses jogadores que eu citei, né, que estavam com a seleção brasileira Sub-20, claro que vão estar à disposição na sexta-feira no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro lá no Allianz Parque. O Cruzeiro também teve representantes vestindo a amarelinha, então os dois times completinhos na sexta-feira, entrada gratuita no Allianz Parque, bora prestigiar as nossas crias. Mas vamos falar de Palmeiras contra Sertãozinho, Sertãozinho e Palmeiras 3-0, o Verdão abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, a gente vai ver uma tentativa ali pela esquerda, a bola vai sobrar e no rebote ali o Luiz Arthur cruza na área, Márcio Vitor abre o placar de cabeça, quarto gol do Márcio Vitor na temporada, mais uma assistência na conta do nosso camisa 10, Luiz Arthur. Palmeiras abre o placar rapidamente, o Sertãozinho estava atacando, o Palmeiras já joga um balde de água fria ali nos mandantes e marca rapidamente lá em Sertãozinho. E o time da casa teve a chance de empatar ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos. Seria um golaço do Cauã Moreira de fora da área. Ele acertou esse belo chute, a bola caprichosamente toca no travessão ali. O Palmeiras deu muita sorte. Fomos para o intervalo com a vitória magra, é verdade, mas um jogo difícil, fora de casa. O Sertãozinho é uma boa equipe, impôs, de certa forma, ali, principalmente no começo do jogo e já no final, uma certa dificuldade, mas de uma maneira geral, um jogo tranquilo, pelo menos no primeiro tempo tranquilo, e depois na segunda etapa com as mexidas, com a força do elenco, né? O Lucas Andrade foi fazendo algumas alterações, o Palmeiras foi ampliando o marcador. Aliás, não tivemos mexidas no intervalo, né? Mas ao longo da segunda etapa, o Lucas Andrade colocou bons jogadores que participaram do segundo e depois do terceiro gol do Palmeiras. Por exemplo, no segundo tempo palmeirense, saiu ali aos 29 do segundo tempo, após uma cobrança de falta na área do Cauã Lira, e aí o Diogo, quem toca por último na bola ali, né? Então, gol do Diogo, nosso zagueirão titular, né? Titular, deve formar a zaga na sexta-feira ao lado do selecionável Robson Jacaré, que costuma ser o capitão do time também. Então, o Diogo marcando pela terceira vez na temporada. E aos 45 minutos, olha, mais um que entrou aí, ó. Dois, na verdade. O Saboia ajeita e o Davi Góes acerta um lindo chute de fora da área. Atletas que entraram, portanto, ao longo da etapa final, colaborando com o segundo e depois o terceiro gol do Palmeiras. Gol especial para o Davi Góes, primeiro gol dele com a camisa alviverde, ele chegou no mês passado do Juventude. Bom, falei bastante sobre Palmeiras e Cruzeiro, né, nesse jogo que vai acontecer na sexta-feira, jogo único, válido pela semifinal do Brasileirão Sub-20, vale vaga para a grande final, mas antes, então lembrando, né, nessa terça-feira tem jogo do Sub-20 sim, Palmeiras e União São João, jogo válido pela última rodada, 15ª rodada da fase de grupos, aí a gente vai descobrir todos os confrontos do mata-mata no Paulista. O Palmeiras tem que pelo menos empatar para garantir a primeira colocação do grupo 2. Fechou? Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante também. Hypa o vídeo lá embaixo, isso ajuda demais na divulgação do conteúdo. E seja membro do nosso canal se você quiser ter as vantagens exclusivas aqui do nosso canal, como por exemplo, grupo exclusivo para os membros lá no nosso WhatsApp. Vou deixar uma mensagem fixada aqui nos comentários para vocês saberem como funciona. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.